Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos continuar aqui a nossa série de questões comentadas no Solucionando Constitucional. Iremos falar hoje sobre remédios constitucionais. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. Também convido todos vocês a conhecerem o nosso e-book sobre o tema Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Esse tema aqui é essencial em provas de concursos e também OAB. O livro ele está muito bom, com a linguagem muito didática, várias dicas, questões comentadas e mapas mentais, tudo aqui para o seu melhor aprendizado. Então confiram no link aqui embaixo no vídeo, nos comentários, um link com a prévia do e-book e caso gostem, terá outro link ali para adquiri-lo. Muito obrigado, então sem mais delongas, vamos então para as questões. Bom pessoal, então vamos lá, questão número 1 da banca CESP-Cebrasp 2023 MPE Amazonas. Em relação ao mandado de segurança, assinale a opção correta. Bom, alternativa A. Como a ação de mandado de segurança, ela pressupõe direito líquido e certo, a existência de controvérsia jurídica no tocante à pretensão do impetrante descaracteriza tal direito para os fins dessa espécie. Bom, pessoal, vamos ter aqui súmula 625, só deixa eu arrumar aqui, 625 do STF. Vamos ter uma matéria que trata sobre essa questão na nossa alternativa A, que diz que controvérsia sobre matéria de direito não impede aqui a concessão do mandado de segurança. Explicando melhor essa ideia dessa súmula, porque, como a gente sabe, dentro do mandado de segurança, a gente tem o pressuposto de existir o direito líquido e certo. E essa parte no qual ele indica aqui na questão que há uma existência, de uma controvérsia jurídica, isso pode causar um pouco de confusão, porque a gente pensa, mas se é necessário existir direito líquido e certo, se existe uma controvérsia jurídica, não vai, neste caso, existir a possibilidade de um mandado de segurança, porque pode descaracterizar o direito líquido e certo. Porém, explicando melhor dentro dessa súmula, não é esse o pensamento. Por quê? A súmula do STF ela afirma que a concessão do mandado de segurança ela não fica aqui impedida pela existência de uma controvérsia jurídica sobre a matéria discutida no caso. Ou seja, em outras palavras, mesmo que haja aqui uma divergência de interpretação. Então, dentro dessa parte no qual a gente fala controvérsia jurídica, entenda determinadas divergências interpretativas sobre a aplicação do direito no caso, tá? Sobre a aplicação do direito ao caso. Assim, o juiz ele pode conceder o mandado de segurança se ficar aqui comprovado que o ato praticado pela autoridade ela seja ilegal ou então abusiva e está causando ou pode causar lesão aos direitos do impetrante. Essa súmula ela visa garantir a efetividade do mandado de segurança, mesmo quando há, como a gente disse, divergência sobre o entendimento jurídico aplicável ao caso concreto. Ela destaca que a análise do mandado de segurança deve se concentrar na verificação da legalidade do ato questionado e não aqui a proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos, mesmo diante de controvérsias doutrinárias ou jurisprudenciais sobre a questão jurídica envolvida. Então, pessoal, lembrem-se quando você ver essa parte da controvérsia jurídica, pensa mais um pouquinho e lembre-se que isso não vai descaracterizar uma ação de mandado de segurança. Essas divergências de interpretações do direito aplicável, tá? Então, a nossa primeira alternativa, a alternativa A, ela está errada por causa que não descaracteriza, tá? Não descaracteriza.
Bom, letra B. Dado seu status de garantia constitucional, o mandado de segurança pode ser utilizado como meio de impugnação de decisões judiciais transitadas em julgado. Bom, o STF tem a súmula 268, né, do STF. Espera aí. STF, que diz sobre essa temática, que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Então, neste caso, não cabe aqui mandado de segurança. Talvez dessas decisões judiciais transitadas em julgado caberia um embargo de declaração. Porém, eles não são considerados recursos, porque não tem aqui um objetivo de mudar a sentença, né, pessoal? Então, neste caso, não existe recursos colocados quando há uma decisão judicial transitada em julgado, beleza? Seguindo, a gente tem a letra C. Em regra, o STF não tem competência para conhecer mandado de segurança impetrado contra decisão colegiada de Tribunal de Justiça. Vamos ter aqui a súmula 330. Espera aí, deixa eu arrumar aqui que ficou meio estranho. 330 do STF, que vai dizer que o Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados. Neste caso, a gente tem que a competência originária do STF está prevista no artigo 102 da nossa Constituição e é taxativamente enumerada. Dentre as hipóteses de competência originária do STF, não está incluído lá, neste rol, o julgamento de mandados de seguranças contra decisões de tribunais de justiça. No entanto, a gente tem uma menção a ser feita a esta regra. Existe uma exceção, por isso que ele coloca aqui no começo da alternativa em regra, tá? Em regra. Por quê? Em casos excepcionais, o STF ele pode admitir a impetração de mandado de segurança contra decisões de tribunais de justiça quando houver uma violação de direito líquido e certo que esteja amparado, então, por norma constitucional. Nesses casos excepcionais, o mandado de segurança ele pode ser impetrado no STF com base na competência originária prevista lá no artigo 102, inciso 2, a linha D da Constituição, que atribui o STF ao julgamento de mandado de segurança contra atos de tribunais superiores quando denegatória a decisão. No entanto, é necessário que aqui haja uma violação do direito líquido e certo e que ela seja diretamente relacionada a uma questão constitucional. Assim, a gente tem que a regra geral é que o STF não tem competência para conhecer de mandados de segurança impetrados contra decisões colegiadas de tribunais de justiça, mas existem exceções em casos de violação dos direitos constitucionais. Então, como a nossa alternativa ela diz em regra, como a gente viu, porém existem exceções, o STF não tem competência para conhecer de mandado de segurança impetrado contra decisão colegiada de Tribunal de Justiça, né? Está corretíssima aqui a nossa alternativa. Seguindo, vamos ter a alternativa D. É inconstitucional a fixação, inconstitucional a fixação infraconstitucional de prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Essa matéria vai estar lá na súmula 632 do STF, que diz o seguinte: é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Então, neste caso, não é inconstitucional. O STF já decidiu e é sumulado, súmula 632,
que é constitucional a fixação infraconstitucional de prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. A nossa letra E agora. O mandado de segurança não pode invocar como fundamento a inconstitucionalidade de norma geral, pois essa discussão é própria das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Em uma primeira leitura dessa alternativa, podemos pensar que sim, porém, em decisão do TRF, terceira região, diz que é possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em mandado de segurança de quaisquer leis ou atos normativos do poder público, desde que, neste caso, a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Bom, vamos analisar primeiramente essa ideia aqui. Primeiro de tudo, a gente não pode confundir esse entendimento que trouxe o TRF terceira região com o que está na súmula, 266 do STF. E o que diz essa súmula? Ela vai dizer que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Então não podemos confundir o que está aqui nessa alternativa com isso. Por quê? Aqui nessa súmula 266, ele vai tratar de que o mandado de segurança ele serviria como instrumento de controle concentrado, o que não pode. O que pode no controle concentrado, a gente já viu algumas questões aqui, é a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mandado de segurança, ele não é usado para fazer esse controle concentrado de constitucionalidade, tá? Só o que diz esse entendimento? Que é a causa dessa alternativa, ela está errada. O que pode acontecer aqui é que uma possível ação de mandado de segurança, uma pessoa entrou ali com mandado de segurança, impetrou um mandado de segurança, haver neste mandado de segurança uma declaração incidental de inconstitucionalidade. Mas isso só pode acontecer se, neste caso, essa controvérsia constitucional ela não figure como pedido, mas sim como causa de pedir. Vamos por partes agora. Bom, neste caso, pessoas ali que estão mais acostumadas dentro do direito já vão saber de imediato diferenciar causa de pedir e pedido. Mas vamos aqui explicar a diferença entre cada um deles. Então, primeiro, pedido. O pedido ele é uma solicitação principal feita pelo autor do processo ao juiz. O pedido ele será o objeto da demanda, ou seja, o que o autor ele vai buscar obter com a ação judicial. Geralmente esse pedido ele é expresso na petição inicial do processo e deve ser claro, específico e também compatível com a lei. Então o pedido seria, você faz a petição inicial, discorre tudo que tem que discorrer na petição inicial e no final você faz um pedido para o juiz, buscando o que você quer com aquela ação judicial. Esse é o pedido. Neste caso, o pedido ele deve ser formulado de forma precisa, indicando o que o autor ele pretende que seja reconhecido ou realizado pelo juiz, como falamos. Por exemplo, em um processo de indenização por danos morais, o pedido ele pode ser a condenação do réu ao pagamento de uma determinada quantia em dinheiro a título de compensação pelos danos sofridos. Então, isso seria o pedido de uma ação. Já a causa de pedir, que é também chamada de fundamentação, é a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos que vão embasar o pedido do autor. E neste caso é dividido em duas partes. Então a causa de pedir, são os fundamentos jurídicos que embasam o pedido do autor. E é dividido em duas partes. Primeiro a gente tem a causa de pedir remota,
que é a descrição, dos fatos que deram origem àquele litígio, ou seja, a narrativa dos eventos que motivaram o autor a buscar a defesa jurisdicional, né, a tutela jurisdicional. Então, nesta parte aqui da causa de pedir remota, o autor ele deve apresentar os acontecimentos relevantes, cronologicamente organizados, né? A gente coloca ali em uma linha temporal o que aconteceu, né? Disso aconteceu isso, e vai indo, que vão justificar o seu direito de obter aqui uma providência solicitada. Depois temos a segunda parte da causa de pedir, que é a causa de pedir próxima, que neste caso é a indicação dos fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão do autor. Neste caso, o autor ele deve apresentar os dispositivos legais, os princípios ou as normas jurídicas que vão aqui respaldar o direito que ele alega ter e que justificam o atendimento do seu pedido. Então, lembrem-se, o mandado de segurança, né, voltando aqui para a nossa questão, para a gente concluir essa parte, a gente tem o seguinte: o mandado de segurança não pode invocar como fundamento a inconstitucionalidade de norma geral, pois essa discussão é própria das ações de controle concentrado. Tá errado. A gente viu que pode sim invocar como fundamento a inconstitucionalidade de norma geral. Só o que pode acontecer? Não pode vir no mandado de segurança propondo lá no pedido, como sendo o pedido de trazer esta inconstitucionalidade de uma norma geral. O que pode acontecer é na causa de pedir, vir colocando ali, por exemplo, você vai citando os fatos, né, cronologicamente, aí você abre ali um parágrafo dizendo sobre lei, né? Esta lei aqui é inconstitucional por isso, isso e isso. Você não está colocando lá no pedido, mas você está citando que uma lei invocada dentro do fundamento do processo, ela é inconstitucional. Veja que ela não está no pedido, não é a causa principal da ação do mandado de segurança, mas ela faz parte da ação, tá? Então, lembrem-se muito bem disso. É a mesma ideia que acontece basicamente na ação civil pública, né, que trata sobre essas questões. Ela não pode ter um pedido para que tenha inconstitucionalidade de uma lei, porque, como a gente falou, ela não é uma das ações do controle concentrado, mas se tiver na causa de pedir, pode haver aqui uma declaração incidental de inconstitucionalidade. Bom, para dar uma resumida melhor sobre todas essas situações aqui do mandado de segurança, eu coloquei aqui num slide para a gente observar quando não cabe mandado de segurança. Então a gente tem aqui, quando não cabe mandado de segurança, contra decisão judicial transitada em julgado, né, vimos agora, contra decisão interlocutória de juizado especial, contra decisão passível de recurso com efeito suspensivo, para dar efeito suspensivo a recurso do Ministério Público, que não o possui, contra ato de gestão comercial praticado por empresa pública, sociedade de economia mista e concessionária de serviço público, contra lei em tese, que falamos um pouco, contra decisão que indefere pleito de bens sequestrados e também é inadequado ao manejo de mandado de segurança com vistas à defesa do direito de candidato em concurso público a continuar concorrendo às vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, quando a comissão examinadora de heteroidentificação não confirma a sua autodeclaração, né, de 2022, informativo 746 do STJ. Então, pessoal, voltando aqui na nossa questão, para a gente finalizar essa questão, a gente tem que a alternativa correta, né, o gabarito, é a letra C. Questão 2, Banca FCC 2023, TRT, 18ª Região, Goiás. Josafá não possuía acesso às informações, sobre a sua pessoa, contidas no banco de dados de determinada entidade de caráter público. Josafá
requereu então a essa entidade que lhe fosse dado acesso àqueles dados cujo teor desconhecia, o que lhe foi expressamente negado sob a fundamentação de serem sigilosas essas informações. Então, neste caso, de acordo com a Constituição Federal, Josafá. Bom, primeiramente, vamos aqui dar uma olhadinha no slide que eu separei para vocês, pessoal. Então, vamos ter o seguinte, né? Quando que cabe um habeas data? Lá na nossa Constituição, vamos ter no artigo 5º, no inciso 72, que diz: para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados, entidades governamentais ou então de caráter público. E também temos as outras hipóteses que seriam para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E outra hipótese que foi colocado pela Lei 9.507, lá no artigo 7º, né? Essa lei é a lei do habeas datas, tá? Deixa eu colocar aqui. Do habeas data. E a gente tem para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. E dentro deste habeas datas, a gente tem um requisito essencial aqui para a sua impetração, que seria a recusa, tá? A recusa do acesso às informações, ou então, né, neste caso, o decurso de mais de 10 dias sem decisão. Você protocola ali um recurso pedindo, né, sobre as suas informações e eles não dão resposta. Decorrido o prazo de 10 dias sem decisão, você também pode ter o direito de fazer a impetração do habeas data. E também, né, claro, o principal, que é a recusa dessa informação. Igualmente, as outras hipóteses, que é recusa de fazer a retificação, a recusa de fazer a anotação e também o decurso dos prazos. Então, voltando aqui na nossa alternativa, a gente tem o seguinte: a gente tem que o Josafá, ele não possuía acesso às suas informações sobre a sua pessoa, contidas aqui num banco de dados que tem caráter público, tá? Só que a gente já mata essa ideia de que o remédio a ser usado aqui é o habeas data. A gente tem informações sobre a pessoa, né, sobre a pessoa do impetrante, e também esses dados eles estão em um banco de dados de caráter público. E depois ainda adiciona aqui a nossa questão, falando que Josafá ele requereu então a essa entidade que lhe foi dado acesso, que lhe fosse dado acesso aos dados cujo teor desconhecia, o que lhe foi expressamente negado. Temos aqui então a recusa, tá? A recusa, sob o fundamento de serem sigilosas essas informações. Então vamos aqui ver as nossas alternativas. Primeiramente, a gente tem poderá impetrar mandado de injunção, né? Totalmente fora da caixinha aqui, né? Esse mandado de injunção. Não passou nem perto, né? Vamos então para a letra B. A gente tem que poderá impetrar um habeas corpus, né? A gente não tem aqui nenhum tipo do direito de locomoção, né, sendo ferido, então não cabe habeas corpus. Depois a gente tem a letra C. Não poderá ter conhecimento dessas informações, dado o caráter sigiloso que elas possuem, não podendo, portanto, solicitar judicialmente o seu acesso. Bom, aqui a gente tem uma alternativa que a gente pode pensar que seja ela. Então vamos deixar ela aqui e vamos seguir um pouco à frente, ver se a gente consegue eliminar mais alternativas. Letra D. Não poderá solicitar judicialmente o acesso às informações relativas à sua pessoa, pois a entidade governamental possui autonomia nas suas decisões, né? Também está errada essa parte, como a gente viu. Ele pode, neste caso, contestar na justiça, né? Isso cria aqui a abertura para a impetração do habeas data, tá? Então, ele poderá sim solicitar judicialmente, tá? Ele poderá solicitar judicialmente. E a letra E, poderá impetrar habeas data, olha aqui, para que lhe seja assegurado o conhecimento das informações relativas à sua pessoa. Bom, o que vai
diferenciar aqui a letra C e a letra I para que a gente consiga achar a nossa alternativa correta. Aqui fala na questão que é informações sobre a sua pessoa, Então, quando eles falam aqui na alternativa C, que não poderá ter conhecimento dessas informações dado o caráter sigiloso, tá? Neste caso, se Josafá, né, que é a pessoa aqui da questão, ela quisesse informações sobre terceiros ou sobre determinados eventos e isso tivesse um caráter sigiloso, tá, e um perigo para a coletividade, realmente ele não poderia acessar. Só que é relativos à sua pessoa, tá? Agora não existe mais essa questão desta justificativa de ter um caráter sigiloso, já que é da pessoa a informação. Então, por causa dessa justificativa, a gente vai ter como incorreta a letra C, tá, pessoal? E temos o gabarito, a letra E. Poderá impetrar habeas data, como falamos, né, todos esses pontos que a gente colocou agora, para que lhe seja assegurado o conhecimento das informações relativas à sua pessoa. Lembrem-se o caráter personalíssimo do habeas data. Você não pode impetrar um habeas data para saber informações de outra pessoa. Como eu já vi em alguns locais, dizem que, escrito que habeas data não é um instrumento para fofoca. Então você só pode ter acesso às suas informações. E também quando você pedir, né? Uma pessoa, um terceiro, não pode impetrar um habeas data para acessar as informações de outra pessoa, ou então as suas próprias informações. Você tem que ir lá e pedir. Ele tem esse caráter personalíssimo. Então, questão 2, alternativa E, a correta. Bom, questão 3, Banca FGV 2023, TCE, Espírito Santo. Maria, residente no município Alfa, teve conhecimento de que o dirigente máximo de uma sociedade empresária, da qual o município Beta era o seu principal acionista, vinha desviando considerável parcela dos recursos arrecadados. Embora tivesse nacionalidade espanhola, Maria residia há muitos anos em solo brasileiro, tendo desenvolvido grande afeto pela República Federativa do Brasil. Por tal razão, procurou um advogado e solicitou informações a respeito de que ação constitucional ela poderia ajuizar para que o referido dirigente fosse condenado a ressarcir os cofres públicos pelos danos causados. O advogado respondeu corretamente que Maria... Bom, pessoal, diante da narrativa feita aqui nessa questão, a gente consegue discernir que indica para uma ação popular, né? Lá no artigo, que vai estar lá no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte... Artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, tá? Patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e também do ônus da sucumbência. Então, voltando aqui na nossa questão, a gente tem que, dados os fatos aqui, a gente tem que é uma ação popular. Porém, o que acontece? Maria tem nacionalidade espanhola. Isso quer dizer que ela não é um cidadão, tá? Não é um cidadão. E o que diz o artigo 5º, inciso 73? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Neste caso, o que acontece? O artigo 1º, parágrafo 3º, deixa eu colocar aqui embaixo para vocês, o artigo 1º, parágrafo 3º da lei número
4717 de 65, 4717 de 65, vai dizer que a prova da cidadania para o ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Então, o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 4717, que é a Lei da Ação Popular, tá? A Lei da Ação Popular vai dizer que a prova da cidadania para o ingresso em juízo, ela será feita com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Só o que acontece, pessoal? O que acontece? O artigo 14 da nossa Constituição vai dizer o seguinte, artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Aí vamos ter no parágrafo 2º, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Então aqui, nessa nossa questão, voltando aqui rapidão, temos que o remédio cabível, a ação cabível, dado os fatos da nossa questão, seria a ação popular. Mas o que Maria ela pode fazer? O que Maria ela pode fazer? Vamos aqui ver as nossas alternativas. Poderia ajuizar uma ação popular? Poderia, né? Só que ela não é cidadã. Ela tem nacionalidade espanhola, ela não é uma cidadã brasileira. Então, ela neste caso não poderia ajuizar a ação popular. Poderia ajuizar uma ação civil pública? Também não, né? O rol dos legitimados para ação civil pública é totalmente diferente. Poderia impetrar o mandado de segurança? Não, né? A gente não está falando aqui sobre um direito líquido e certo. Poderia ajuizar uma reclamação constitucional? Também não, né? Não estamos diante das hipóteses para o ajuizamento de uma reclamação constitucional. E por último, não poderia ajuizar nenhuma ação constitucional, que é o gabarito da nossa questão. Por que ela não poderia ajuizar, neste caso em específico, nenhuma ação constitucional? Porque a ação constitucional para este caso, como falamos, é uma ação popular. É uma ação popular. E o legitimado para propor uma ação popular é o cidadão. E Maria, ela tem a sua nacionalidade espanhola e não brasileira. Então, por isso, ela não pode, neste caso, ajuizar nenhuma ação constitucional, tá, pessoal? Então, nosso gabarito da questão número 3 é a letra E. Seguindo, vamos ter a questão número 4 da banca IBFC 2023 da SEAD Goiás. Segundo as informações presentes no texto constitucional acerca dos remédios constitucionais, assinale a alternativa correta. Então, vamos aqui analisar as nossas alternativas. Letra A. São necessariamente gratuitos as ações de habeas corpus e de mandado de segurança? Será que são gratuitos o HC e também o mandado de segurança? Lá no artigo 5º, inciso 77 da nossa Constituição, vai dizer o seguinte. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, voltando aqui na nossa questão, a gente tem que são necessariamente gratuitas as ações habeas corpus? Sim. De mandado de segurança? Não. Lá no nosso artigo 5º, inciso 77 da Constituição, fala em habeas data, tá? Habeas data. Habeas corpus e habeas datas serão gratuitos. Letra B. A ação popular é medida cabível para anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, não sendo cabível contra atos lesivos à tutela difusa do consumidor ou que gerem a degradação do meio ambiente. Vai estar lá no artigo 5º, no artigo 5º, 73,
que vai dizer o seguinte. Inciso 73. Qualquer cidadão, né? Inciso 73, Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de Estado participe, né? Que o Estado participe. A moralidade administrativa, aqui ó, meio ambiente, tá, pessoal? Meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais e também de ônus de sucumbência. Voltando então aqui para a nossa questão, a gente tem que a letra B diz que não sendo cabível, tá? Não sendo cabível contra atos lesivos à tutela difusa do consumidor, né? Que isso daí a gente tem lá na ação civil pública, ou que gerem degradação do meio ambiente, que é da ação popular, tá? Que a gente viu agora, fazendo com que a letra B ela fique errada. Vamos para a letra C. O mandado de injunção é um remédio constitucional à disposição daquele que se sinta prejudicado pela falta de norma regulamentadora, sem a qual a resulte inviabilizado o exercício de seus direitos e liberdades constitucionais, além de algumas prerrogativas, dentre as quais aquelas inerentes à soberania. Vamos ter aqui no artigo 5º, no inciso 71 da nossa Constituição. Vamos ver aqui o que fala o inciso 71. Vamos ter aqui, ó, 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, né, o que trouxe ali na nossa questão, e também a cidadania, tá? Então, a nossa alternativa aqui está correta, né? A letra C. Vamos analisar agora as outras alternativas e ver o que está incorreto nelas. A proteção, né, a letra D, a proteção constitucional do direito de locomoção é assegurada por meio de ação civil pública. Bom, o artigo 5º inciso 68 da Constituição vai dizer que, voltando ali na nossa Constituição, a gente tem o 68 dizendo, 68, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Voltando aqui na questão, vamos ter então que está errado. A ação civil pública não é o meio pelo qual se assegure o direito de locomoção. Neste caso, vai ser o habeas corpus, tá? O habeas corpus é ele que protege, é ele que traz essa proteção constitucional, melhor dizendo, garante, né, o direito de locomoção, tá? Então, letra E, qualquer pessoa é parte legítima para impetrar habeas data em favor de outrem, visando conhecer ou retificar informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O artigo 5º, inciso 72 da Constituição, vai dizer o seguinte. Bom, temos aqui o inciso 72. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou bancos de dados em entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Bom, então, como a gente falou anteriormente nas nossas questões, a gente viu que o habeas data ele tem esse caráter
personalíssimo, não podendo, neste caso aqui, como diz a alternativa, qualquer pessoa é parte legítima para impetrar habeas data, beleza. Em favor de terceiro ou outrem, né? Isso não pode. Tem que ser informações referentes à própria pessoa que está impetrando. Você não pode impetrar habeas datas para saber informações de outra pessoa. Lembrem-se, habeas data não é um instrumento de fofoca, tá? Então, a gente tem aqui que está errada a nossa alternativa aí. E a correta, né, o gabarito da questão 4, é a alternativa C. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Mais um episódio aqui da série de Solucionando Constitucional, no qual a gente comenta questões de concursos públicos. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem sugestões de conteúdos que vocês queiram que a gente traga aqui para o nosso canal. E também, se tiverem dúvidas com relação ao conteúdo, também deixem nos comentários que estarei respondendo a vocês o mais breve possível. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.